Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. O programa desenrola, vamos ajudar os endividados, interferência de bancos centrais, vamos entender toda essa bagunça que está sendo colocada na economia brasileira e como isso vai impactar a sua vida. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, chega tascando o like aí no vídeo. Se não se inscreveu ainda no canal, meu amigo, tem esse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve porque temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Assina o sininho da notificação também para você ser avisado quando os vídeos forem ao ar. E você está vendo na tela o meu Instagram, lá eu compartilho os cortes aqui do canal e muito mais conteúdo diariamente, segue lá. Vamos falar da pauta econômica aqui no Brasil, a gente está vendo aí a discussão do Haddad no programa Desenrola, que tenta ajudar as pessoas que estão, as famílias endividadas do Brasil. A ideia é fazer as famílias voltarem a consumir, essas famílias precisam voltar ao mercado, isso vai trazer crescimento econômico, vamos ajudar essas pessoas com um programa aí que vai desenrolar elas desse cenário de dívida, né? Esse cenário de interferência na economia dos partidos de esquerda é bem comum no mundo inteiro. O Biden chegou nos Estados Unidos com uma proposta muito parecida, também de impressão de moeda, né, ajudando aí com cheques de auxílio, e também com propostas de reduzir o endividamento estudantil e por aí vai. E até com propostas que protegem inquilinos os inquilinos que não estão pagando os aluguéis para não ser despejados pelo proprietário, né? Então essa ideia de ajudar os mais necessitados por causa da crise que o próprio governo e bancos centrais criam. Vamos lembrar que a inflação, que todo esse cenário aí de interferência na economia é que produz esse cenário de recessão e cada vez mais pobreza. O próprio Lula, em entrevista recente, disse que não concorda muito com essa autonomia do Banco Central aqui no Brasil, que o Banco Central deveria estar cortando juros e não subindo juros. Claro, o que o PT quer, como todo partido de esquerda? Quer mais gastos, quer uma política de expansão, porque isso traz uma sensação no curto prazo, a sensação artificial de crescimento, né? O mercado começa a subir, tem mais dinheiro circulando, as pessoas têm mais poder de compra, não, as pessoas consomem mais, né? Com esse dinheiro que está entrando na economia, isso traz ali um pequeno crescimento de curtíssimo prazo, mas ao mesmo tempo traz uma forte aceleração da inflação. Já tivemos um caso desse no governo Lula II, quando houve essa tentativa na época, o presidente do Banco Central era o Meirelles, de reduzir os juros, chegando a 7%, naquela época era motivo de festa, porque os juros não chegavam naquele patamar há muitos e muitos anos ou muitas e muitas décadas. E claro, o que aconteceu depois? Com gastos do governo e essa política de expansão, as pessoas voltaram a consumir, mais dinheiro circulando na economia, com a produção sendo igual, né, a produção a mesma, os preços passaram a subir e começou aquele ciclo inflacionário que entrou até o governo Dilma, né, que a gente viveu bem aqui no Brasil. Então essa é a nova proposta, ou a velha proposta que o PT está tentando colocar. Está tentando interferir na política monetária, e agora que não consegue mais interferir na política monetária, tenta jogar através de propaganda, olha, não é bem assim, os mais pobres merecem voltar a comprar. E vamos também colocar aqui a importância desse pensamento do Estado, de que é o consumo que traz crescimento econômico. Não é o consumo que traz crescimento econômico e muito menos o endividamento. O crescimento ele é feito através da produção. É quando os indivíduos começam a trabalhar, começam a produzir, começam a receber, e aí sim, eles começam a economizar esse dinheiro, e esse dinheiro economizado ele é utilizado pelo crédito e utilizado também para consumo. E aí você precisa nesse cenário de inflação no Brasil, elevar os juros, como o Banco Central aqui já fez, e o governo deveria apertar os cintos, porque você conseguiria reduzir a inflação, e o governo apertando os cintos, porque nesse cenário de juros mais altos, o indivíduo ele passa a poupar
porque o crédito está mais caro, os preços estão mais caros e você tem um prêmio por poupar. Você hoje recebe aí na Selic mais algumas taxas quase 15% ao ano se você poupar o seu dinheirinho, se você não consumir ele agora. Esse prêmio faz a demanda baixar e a produção aos poucos ela vai crescendo e vai batendo junto com essa demanda, então os preços passam a recuar. Esse é o cenário perfeito para controlar a inflação. E nesse momento é que as pessoas passam a ter mais empregos, as pessoas passam também a ganhar mais, começam a ter uma melhor qualidade de vida e começam a sair do endividamento também, porque os juros passam a cair. Esse é o melhor cenário para trazer crescimento econômico nesse momento e não apoiar o endividamento, tentar ajudar com políticas assistenciais ou interferir no Banco Central. Deixa o like aí no vídeo que eu quero comentar uma coisa importante. Tascou o like aí? Olha só, eu sou extremamente contra o controle dos juros por uma instituição como o Banco Central. Os bancos centrais são a principal causa de pobreza no mundo. Também financiamento de guerras e por aí vai, como a gente vê em países do primeiro mundo, onde bancos centrais agora podem imprimir moeda sem lastro para ajudar o endividamento do Estado e com isso o Estado gasta mal e porcamente, inclusive invadindo outros países, jogando mísseis e por aí vai, né? Aqui no Brasil, os juros deveria ser medido pelo próprio mercado, né? A troca de voluntária entre pessoas, empresas, instituições financeiras, eles iriam medir o risco desse empréstimo no atual momento, iriam estipular os juros, o próprio mercado iria balancear esse movimento, né? E não uma instituição central, porque se funcionasse essa política, a política central, esse planejamento central monetário, nós não tínhamos esses movimentos de inflação e nem crises financeiras, como já vimos dezenas e dezenas de vezes desde a criação dos bancos centrais. A política central, o planejamento central da política monetária, ela simplesmente não funciona e é utilizado pelo Estado para aumentar ainda mais a influência dele sobre as nações, sobre as pessoas e até em guerras em outros países do mundo. Mas ainda assim, o papel do Banco Central hoje aqui no Brasil é de extrema importância, porque o PT vai continuar gastando acima do que arrecada. A gente já tem um primeiro ano com déficit de 145 bilhões de reais, né, no orçamento, e é preciso manter os juros mais altos, porque se você reduz os juros e você traz ainda mais estímulo para que as pessoas continuem gastando, o cenário inflacionário, essa pressão fica cada vez pior e incontrolável. Então esse papel que o presidente do Banco Central tem aqui é muito importante. E outra coisa, é muito diferente a participação do Banco Central aqui do Brasil do Banco Central americano. Lá, o presidente do Banco Central ele tem total influência do presidente dos Estados Unidos. Mesmo tendo essa independência, todo presidente de Banco Central acaba jogando com o governante que está no poder. Aconteceu assim com Bush, aconteceu com Obama, aconteceu também com Trump e está acontecendo agora com Biden. Hoje, no Brasil, o que está acontecendo é de extrema importância. O Banco Central está fazendo o seu papel, está alertando o governo para ele reduzir os gastos e está segurando realmente a inflação com alta de juros. Mas que sem o dever de casa, sem o Estado ajudar, não vai funcionar lá na frente, porque quanto mais tempo você manter esses juros altos, também você acaba atrapalhando o crescimento do país, isso também vai impactar na nossa economia. É preciso esse equilíbrio perfeito para que a inflação chegue ao fim e os juros, enfim, possa cair. Deixa aqui embaixo seus comentários como é que você está vendo esse momento. Até o próximo vídeo. Tchau!